Glória a Deus. Já estamos conectando aí no nosso canal do YouTube. Pronto, já estamos no ar. Você aí está nos assistindo aí pelo nosso canal do YouTube. Já estamos conectados nessa transmissão da nossa terceira aula de angelologia. Então, os irmãos que fazem parte do nosso canal já estão recebendo a comunicação que já estamos aí com essa transmissão também pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos sem microfone, irmãos, sem microfone. Deu problema no nosso microfone aqui, como sempre tem algo, né? Então deu um probleminha aqui, eu estou usando o microfone do próprio computador, é um microfone já com menos potência de mesa. Talvez apareça um eco aí, eu estou aqui numa sala, então fica um eco aí, mas nós vamos aí desta maneira mesmo, tá bom? Glória a Deus. Nossa irmã Tati Santana, né? Já está aí também. Glória a Deus. Se achegue, meus irmãos. Vamos aprender aí a gloriosa palavra de Deus. Já estamos transmitindo pelo Twitch, já estamos transmitindo pelo nosso canal do YouTube e agora eu vou começar a nossa transmissão pela página do Face. Vamos começar aqui a nossa transmissão. Glória a Deus. Já estamos aí com a nossa transmissão pela página do Facebook. Já estamos aí nos conectando à nossa página do Facebook para aqueles irmãos, nossos amigos, fazem parte aí da nossa página do Facebook. Já estamos transmitindo, já estamos aí ao vivo. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui na nossa terceira aula de angelologia. Seja bem-vindo. Quero aproveitar esses momentos iniciais para te convidar, você que está me assistindo agora pelo nosso canal do YouTube. Nós já temos aí a nossa irmã Quitéria, que já está aí pelo canal do YouTube. Nossa irmã Maria Lúcia também está nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube. Temos os nossos irmãos que estão aqui no nosso canal do Twitch também acompanhando aqui, fazendo comentários. Que os irmãos possam convidar a todos os vossos amigos, compartilhe aí os nossos vídeos, onde eu estou ensinando a se matricular no nosso curso de hebraico. Pastor, quando irá começar o curso de hebraico? Nós ainda não temos uma data pré-definida, mas queremos aí até o mês que vem iniciarmos este curso. Esse curso de hebraico não vai ser longo, igual o nosso curso básico em teologia, que são 24 matérias. Então, o curso de hebraico nós vamos usar aí, vamos tentar fazer em 2 meses, serão aí mais ou menos mais de 20 videoaulas para que nós venhamos a aprender, porque o alfabeto hebraico ele é composto por 22 letras. Nós vamos aprender os pontos massoréticos que dão aí as vogais A, E, I, O, que foram adicionados, pois o alfabeto hebraico não existe vogais, é só feito de consoantes, e você vai aprender a cada letra, o seu significado, por isso várias videoaulas. Cada letra do alfabeto hebraico tem revelações extraordinárias, e vamos passar alguns exercícios para você guardar e memorizar o alfabeto hebraico. Então vai ser uma aula muito boa, vai ser um curso excelente, onde você vai aprender. Talvez você não fale o hebraico fluentemente, mas você vai aprender a conhecer as letras, saber o significado, vai conseguir até ler, você vai conseguir até ler. E aí você pode ter aquela Bíblia interbíblica do hebraico transliterada para o português, do hebraico original, que é muito bom, o manual interbíblico, alguns têm. Então você vai conseguir ler, acompanhar e ler as palavras, identificar as letras e saber a grandiosidade que está acontecendo ali. Tá bom, meus amados? Então, faça a sua matrícula, entre no nosso site. Lá, você entrar no nosso site, já está escrito lá matrícula. Você clica lá no link, preenche todos os dados, coloca lá curso de hebraico. Coloca uma foto, porque nós vamos fazer um certificado e nesse certificado vai conter a foto do aluno no certificado. Então faça uma foto bonita aí, elegante, né? Para ficar uma foto bonita no certificado aí.
tá? Você não terá credencial porque não existe credencial de hebraico, tá bom? A credencial é apenas do curso da teologia, que nem básico, médio, bacharel, aí sim você tem uma credencial. Mas o curso de hebraico você receberá um certificado registrado e vamos colocar a sua foto nesse certificado como você concluiu o curso básico de hebraico para entender a língua hebraica. Então, vai ser uma bênção. Tá? Como é que está o áudio aí, meus irmãos? Estão me ouvindo bem? Os irmãos que estão aí no nosso canal do YouTube, que já se achegaram, a paz do Senhor, nosso irmão Marvin já está aí no nosso canal do YouTube. Como é que está o áudio? Estão me ouvindo bem? Eu estou sem microfone, estamos só com o microfonezinho do computador. Bom? Então é isso aí, meus irmãos. Vamos começar então a nossa aula, nossa terceira aula de angelologia. Aqui tá tudo bem, muito obrigado, meu irmão. Tá ótimo o áudio, tá perfeito. Muito bom, amém. Melhor que ontem? Poxa, eu aqui sinto que o áudio tá meio com eco, né? Mas tá bom, se tá bom, eu fico feliz com isso. Mas os irmãos veem que nós estamos sem microfone. É a graça de Deus aqui hoje. É a graça de Deus. Glória a Deus. Tá tudo perfeito. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Meus amados irmãos, já se achegou aí alguns alunos, né? Nossos irmãos Osmar, pastor Osmar já postou que tá ótimo. Edivaldo, Lara também já postou aí. Então, vamos continuar aqui. Nossa irmã Fabiana tá bom. Muito obrigado, irmã Fabiana, pelo seu contato aí. Aqui o Marvin disse que o áudio também está bom. Deus abençoe, Marvin. Está acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe sua vida. Então vamos iniciar. Estamos ao vivo neste momento, irmãos. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Então exatamente agora aqui, deixa eu ver, 8 horas e 17 minutos. Vamos para a nossa aula então? Então vamos lá. Meus amados, vamos iniciar então agora a nossa terceira aula de angelologia. Na próxima semana, não perca, nós vamos ter a aula da matéria de cristologia. Nessa matéria de angelologia, nas aulas passadas nós falamos que os anjos são reais, falamos que eles são seres pessoais, falamos acerca do tempo em que eles vivem, que eles não estão restritos ao nosso tempo terreno, humano, que é o cromos, né? Que é a medida de tempo da Terra, que é medido pela rotação da Terra ao Sol e a translação, que vai dar o período de 24 horas, e nós estamos presos a esse tempo presente que é o cromos. Então os anjos, seres celestiais, foram criados por Deus na dispensação do mistério, na parte da eternidade. Gênesis capítulo 1, versículo 1, criou Deus os céus e a terra. Então temos ali a primeira parte da criação dos céus. Então Deus criou primeiro os céus, e nesses céus ele criou o seu reino celestial, aonde ele criou os anjos. Nós falamos acerca de 4 características ou 4 tipos de seres angelicais que a Bíblia nos mostra. Não podemos afirmar com certeza se existem só essas 4 características ou 4 tipos de seres celestiais, mas a Bíblia nos declara e nos mostra que existe os anjos, que são os mensageiros, assim como a própria palavra define, malak, no original hebraico, que significa mensageiro. Existem também os serafins, que só estão registrados ali no livro de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 6, revela a existência dos serafins, esses seres celestiais, que naquele momento estão interagindo com o fogo, uma brasa que foi tirada do altar, e a palavra serafim significa aí chama ardente, né? Os ardentes, o fogo. Então temos aí esses serafins que trabalham com isso. Também falamos do arcanjo, que é o chefe de anjo, da palavra hebraica arque, que significa chefe, príncipe. Então temos aí o chefe de anjos, ele comanda aí os exércitos de Deus e ele está somente para guardar a nação de Israel. E nós encontramos na nossa Bíblia que ela só fala de um arcanjo, mas nós vimos e abri a mente dos irmãos no intuito de que nos livros apócrifos, principalmente no livro de Enoque,
fala sobre outros anjos, e dentro do conceito judaico existem 7 arcanjos. Então, dentro do conceito hebraico existem 7 arcanjos, mas na nossa Bíblia só fala de um arcanjo somente, tá bom? Depois nós vamos entrar especificamente nas suas funções. O nosso irmão aqui está perguntando as funções, mas nós vamos entrar nas suas funções. Eu estou indo em ordem gradativa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Quero dizer aos irmãos também que nós falamos dos querubins, ok? Os querubins, que são seres que estão envolvidos com a glória de Deus. Toda vez que nós vemos ali a manifestação da glória, né? Vemos aí a manifestação dos querubins para guardarem o Éden, onde habitava a glória de Deus, e por isso Adão e Eva foram expulsos do Éden após o pecado. Eles não poderiam mais permanecer ali, e você vai entender o porquê. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Então tem alguns assuntos que nós não esgotamos, nós ainda vamos falar nas demais aulas aí. Nós ainda temos mais 2 aulas além dessa, e nós iremos falar de tudo isso, tá bom? Então os irmãos podem ficar tranquilos e nós vamos abranger isso em nossas falas. Mas vamos aí, nós vamos falar hoje especificamente sobre o diabo, sobre Satanás. Nós vamos falar sobre a queda de Satanás. E para começarmos a falar sobre isso, então nós vamos acoplar aí ao conhecimento dos irmãos, e vamos começar a analisar o livro do profeta Ezequiel no capítulo 31. Então marque aí, Ezequiel no capítulo 31, ok? Vamos começar por Ezequiel e o seu capítulo de número 31. Olha o que diz o texto aí. Abra a sua Bíblia aí comigo, tá? Ezequiel no capítulo 31, você já encontrou aí? Então vamos ver aí. Muito obrigado, Marvin, pela sua comunicação do nosso áudio, está bom aí. Bom, Deus abençoe os irmãos, porque hoje eu estou sem microfone, mas amanhã eu já vou atrás de um aí. E com o microfone o áudio fica melhor ainda. E o áudio fica que nem um eco aqui. Então, vamos lá. Ezequiel capítulo 31. A partir do verso de número 7, o versículo de número 7, o texto da palavra de Deus diz assim: assim era ele, formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes ou faias, algumas traduções está faias e outras ciprestes. Os ciprestes ou faias não igualavam os seus ramos, e os plátanos, em algumas traduções está plátanos e outras está castanheiras. E os plátanos ou castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz, com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz Yahweh, o Elohim, como se elevou na sua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura. Eu o entreguei na mão da mais poderosa das nações, que lhe deu o tratamento merecido. Pela sua impiedade o rejeitei. Muito bem. Nós lemos aqui, meus irmãos, uma profecia que está no livro de Ezequiel. E esta profecia, veja bem, esta profecia aqui, ela fala acerca da Assíria, né? Ela fala acerca da Assíria.
Está falando aí da nação assírica, né? Da nação assíria que estava contra Israel. Porém, a palavra de Deus, você tem que entender isso. Deixa eu te falar sobre isso aqui, ó. A palavra de Deus, tá? Os 39 livros do Antigo Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento. Esses livros são uma revelação, ó, revelação de Yahweh aos homens, tá? Temos que entender isso aqui. Uma revelação de Yahweh aos homens. É por isso que agora você vai se utilizando de algumas matérias que nós já falamos. Então, o homem na terra, ó, lá do Antigo Testamento, não possuía o conhecimento e nem a sabedoria para entender este Deus que é, que era e que há de vir. Esse Deus que é Espírito, esse Deus que é amor, que é justiça, que é o único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Na aula passada nós falamos, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Um princípio absoluto, aonde na existência estava o único Deus verdadeiro, e o Verbo, que é Cristo, estava no seio do Pai, em Deus, e eles eram um único e verdadeiro Deus que está se revelando às suas criaturas com o decorrer dos períodos temporais humanos. Então você tem que entender isso, tá? Veja bem, se você for interpretar a Bíblia, porque existem duas maneiras de fazermos uma interpretação da Bíblia. Existem mais, né? Mas eu vou falar só duas. Você pode fazer a interpretação, ó, primeira, literal, segunda, espiritual, ó, espiritual. Perceba, meu irmão, que Deus é espírito. Nós falamos nas matérias passadas, não me falha a memória, em teontologia, eu acho que eu falei sobre isso antes dessa matéria de angelologia. E ramartiologia também eu falei sobre isso em ramartiologia, que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Você já aprendeu isso. Por quê? Porque o homem natural, ele nasce com a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? Morte espiritual. Ele está desconectado do seu Yahweh. Então ele não pode ter uma intimidade com Yahweh, porque ele nasceu cortado da comunhão com Deus por causa da consequência do pecado adâmico. Então, essa consequência que o pecado trouxe à humanidade. Mas quando ele aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, o Espírito Santo traz de volta essa conexão espiritual. Então, o homem precisa dessa conexão espiritual para entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se definem espiritualmente. Então, uma coisa é eu fazer a interpretação literal do texto, fazer a crítica textual, entender o que o texto está dizendo, a história, o momento, a época. E outra coisa é eu fazer a interpretação espiritual de um Deus que está se revelando à humanidade. Então temos que entender isso. Então, quando eu olho para estes versículos que nós lemos agora, de Ezequiel, no capítulo 31,
eu posso fazer essa interpretação literal, mas o Espírito de Deus poderá nos dar a entender entre as entrelinhas, entre os significados espirituais, coisas celestiais que nós não conhecemos, que nós não estivemos lá para ver, mas Deus pode nos revelar mistérios da dispensação do mistério, antes da existência do homem, antes da dispensação do mistério revelado, acontecimentos e causas sobrenaturais que estão ascendentes ao nosso conhecimento, que estão além de nossa compreensão. É isso que nós temos que entender. Então não adianta ficarmos debatendo isso ou debatendo aquilo, ou você abraça que isto pode ser uma revelação espiritual. Não estou batendo que é, eu estou dizendo que pode ser, porque se Deus quer revelar a nós acontecimentos celestiais em algum momento, em alguma hora da história, em algum período da história, ele tem que deixar algo registrado para que o Espírito Santo te faça ler, lembrar, decifrar, reconhecer e entender o que Deus quer falar. Então, é assim que funciona a nossa interpretação espiritual. Então, eu estou abrindo aqui uma janela para você, para uma outra visão. Não só a visão literal, mas a visão de algo que quer se revelar para você através da palavra de Deus. Tá bom? Tá entendendo? Então nós vamos falar de Ezequiel 31, vamos ler Ezequiel 31 como uma projeção profética, tá? Profética. Então nós vamos ler Ezequiel 31 como uma projeção profética de Deus à humanidade, para que nós possamos imaginar na nossa visão humana, na nossa mente humana, o que poderá ter acontecido ou existido nesse reino celestial que ninguém subiu até lá e voltou para contar a história. A Bíblia diz que somente Jesus é o que foi e que veio. É o que estava, que veio e foi de novo. Deu para compreender, então? Existe a interpretação literal, não estou fugindo disso. Mas eu quero te mostrar que pode também existir algo a mais para que você venha a entender. Porque estamos tendo em mente, estamos falando de um Deus que quer se revelar para nós. E é quando você que tem uma criança, quando você tem um nenenzinho lá, você tem uma criança pequena, ó, e você quer ensinar esse pequenino aqui, tem coisa que você não fala literal. Você fala por parábolas, você fala por figuras, você fala espiritualmente, você fala por exemplos. Quando um adulto quer ensinar uma criança, se ele falar literalmente, às vezes a criança não assimila. Mas aí você começa a fazer gestos, você dá uma ensinada aqui, você vai aplanando ali. Deu para entender? Está acompanhando aí o raciocínio? Então nós vamos entrar nessa projeção profética aqui, ó. Nessa projeção profética, para entendermos. Ok? Então é isso que nós vamos fazer aí. Então vamos lá. Nessa projeção profética, ó. Nessa projeção profética, nós vamos falar aqui, eu vou mostrar para você isso na Bíblia, mas eu vou colocar aqui para ficar melhor para você entender. E criou Deus os céus e a terra. Então vamos colocar aqui, ó, colocar aqui o céu, né? Vamos fazer aqui, ó. Acompanhando aí. E a terra. Então, vou colocar aqui a terra. Ok? Deixa eu fazer melhor aqui. Quer ver? Peraí. Vou fazer melhor. Ó. Fazer isso aqui, ó. Você vai entender já já. Ó. Tá? E aqui
E aqui, vou fazer aqui de preto, porque o preto aparece mais, né, para vocês, fica melhor. Tá? Então, quando nós lemos Ezequiel 31, nós estamos falando de um período do reino celestial, de um período que está além da nossa compreensão, dentro dessa projeção profética de Deus. Então vamos ler aqui, ó. Assim era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Ó, primeiro, nós vamos entender aqui que existe algumas visões da palavra de Deus que diz que do trono do Senhor existe um rio. Então, existe um rio, tem até um terrilim que é cantado, que você vai lembrar aí, que diz que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Olha aqui, vamos ver isso aqui? Terrilim 46, olha o Salmo 46, vamos ver isso aqui? Salmo 46. Existe um rio no céu, é um rio espiritual, da onde emana o poder da criação de Deus. Olha aqui, Salmo 46, Terrilim 46 e o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mas olha que interessante, que nesse terrilim aqui, ele fala o quê? Que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Então nós imaginamos aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então o Terrilim 46, okay? Nos diz que na morada aqui do Altíssimo, eu vou fazer aqui, ó, tem um monte lá, que é o monte de Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deus está aqui, ó, em cima do seu alto monte, tá? É o trono de Deus. Yahweh, Deus verdadeiro. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio que sai do trono de Deus, ó. E este rio alegra a cidade de Deus. Este rio é um rio espiritual, tá? Vai acompanhando aí. E ele alegra a cidade de Deus. Temos outra visão desse rio, olha aqui, que está registrado em Ezequiel. Ó, abra sua Bíblia aí, Ezequiel, anota aí os versículos, hein? Ezequiel 47, onde Ezequiel tem uma visão extraordinária desse rio aí. Ezequiel 47, que é chamado de o rio purificador. Olha aí. 47. Depois me fez voltar à entrada do templo e vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou à porta
do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que dava para o oriente, as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam aos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se devia passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e do outro. E me disse: estas águas saem para a região do Oriente e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas a tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá um grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Aglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, uma multidão excessiva. E aí vai. Agora olha aqui, o versículo 12. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Porque as águas saem do santuário. Este santuário, meu irmão, é espiritual. Deus está mostrando para Ezequiel uma visão espiritual. Sai do santuário, do trono de Deus, aonde Deus está, da morada de Deus. Existe um rio que sai. Este rio é vida. Este rio é um rio que alegram a cidade de Deus. E nós vamos ver este rio quando estivermos na Nova Jerusalém. Então nós temos a passagem de Ezequiel que fala deste rio misterioso que sai do templo, este rio que parece que é até impossível dele existir. Nós temos também o Terrilim que fala deste rio que passa pela cidade de Deus, que as correntes alegram a cidade de Deus, nos fala deste rio. E tem mais, nós temos mais. Apocalipse 22, vamos para Apocalipse 22. Você tem que entender que existe esse rio, segundo a interpretação que o nosso próprio Deus nos mostra através da sua palavra. Apocalipse, capítulo 22. Olha aí, vamos ver aqui. Isso aqui é glorioso. Apocalipse 22. Olha aí, versículo 1. O rio e a árvore da vida. Olha aí. Olha aí, então me mostrou, Apocalipse capítulo 22, João tendo visão de Deus, olha aí, então me mostrou o rio da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus. Olha que coisa linda, nós estamos falando de acontecimentos no reino espiritual de Yahweh. Tá? Olha aí. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal. Anota aí, Apocalipse 22. Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, no meio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a cura das nações. Ali nunca mais
haverá maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Aí ali não haverá mais noite, nem necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Elohim os iluminará e reinarão para todo o sempre. Olha aí, e reinarão para todo. Versículo 6, disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Oh glória! E Yeshua, o Elohim dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Olha que coisa linda. Anota esta passagem aí. Então, Deus, através da sua palavra, nos dá a entender e compreender que há um rio que verte do trono de Deus. Agora, em Apocalipse, você viu que no meio deste rio, ambas as duas margens, havia a árvore da vida. Segura aí. Vou até marcar esse versículo aqui. Em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 2. Apocalipse 22, 2. A árvore da vida. Marca aí. Vamos marcar aí. Então, está nos dando a entender isso aqui. Ok? Agora, Ezequiel 31. Em Ezequiel 31, que é o que nós lemos aqui, nos dá uma outra reflexão. Nos dá aí uma revelação, uma revelação profética, uma projeção profética do que haveria aí neste céu. Existem 3 céus. Deixa eu marcar aqui, vai. Existem 3 céus, tá? Primeiro céu, Auranos. Primeiro céu, Auranos. Daqui a pouco eu vou explicar sobre esses céus, mas eu já estou fazendo o desenho porque nós já vamos entender. Auranos. Segundo céu, Auranos, Neuronos, deixa eu ver aqui. Esse nome é complicado. Auranos, Euronos, acho que é Euronos. Deixa eu ver aqui para não falar coisa errada para você aqui. E o terceiro céu eu sei que é o Eporanos. Deixa eu ver aqui. Isso aqui está descendo agora, irmão. Quentinho do céu para sua vida. Mesoranos, Mesoranos. Segundo céu aqui é o Mesoranos. E o terceiro céu aqui é o Eporanos. Anota aí. Eporanos. Então temos aí o primeiro céu, Auranos, Mesoranos e o Eporanos. Daqui a pouco vamos esclarecer isso aí. O meu desenho está indo devagar, daqui a pouco ele se completa a compreensão do reino dos céus. Tá? Eu estou indo devagar para você compreender. Anota aí as passagens bíblicas, anota aí que nós estamos falando, para que você possa acompanhar essa revelação gloriosa deste mundo espiritual que nós não vemos, mas que há vestígios da sua existência na palavra de Deus, dentro de uma projeção profética de Deus para a nossa vida. Olha aí, Ezequiel 31, que foi o texto que nós iniciamos aqui. Ezequiel 31, olha o versículo 7 a seguir, né? Eu não vou nem falar do versículo 5, do versículo 3, depois você dá uma lida nele todo, mas olha aqui. Assim era ele formoso na sua grandeza. Versículo, assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, ou da extensão da sua autoridade, né? Porque sua raiz estava junto a muitas águas. Sua raiz estava junto a muitas águas.
Aí aqui diz o seguinte: os cedros do jardim de Deus não lhe eram rivais, as paias ou ciprestes não igualavam seus ramos, e os plátanos ou castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Então aqui nós vemos uma projeção profética de 4 tipos de árvores que tinha no jardim de Deus. Então nós temos aqui a primeira árvore, no versículo de número 8, os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Então nós temos aqui o cedro, ó, cedro, tá? Cedro. Temos aí as paias ou ciprestes, né? Paias ou ciprestes, que não igualavam seus ramos. Então temos aqui, vamos por aqui, ó, fazer diferentezinho aqui, paias, ciprestes, paias ou ciprestes. Aí temos aí, e os plátanos não eram como os seus renovos, os plátanos ou castanheiras. Então temos aí mais uma aqui, ó. Estou fazendo diferente, relação diferente. Temos aqui os plátanos, castanheiras. Então, os plátanos ou castanheiras, tá? E aí aqui vai dizer também que nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Então aqui temos outras árvores. Ó, aqui temos árvores. Ah, então nós temos aqui a árvore, o cedro, as paias e os plátanos, ciprestes, castanheiras, que são as traduções, que ficavam à margem deste rio. Então ele está falando aí de uma maneira figurativa, mas dentro de uma projeção profética de acontecimentos do reino celestial. Nós estamos aqui no terceiro céu, no Eporanos. Olha o que diz aqui. Agora no início do versículo 7, através dessa projeção profética pelo Espírito de Deus, que nos dá a interpretação e entendimento de um mundo que não conhecemos, mas que quer se revelar a nós, no versículo 7, assim ele era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos. Então tinha aqui uma outra árvore que era formosa, vou apagar aqui, que era formosa. Ó. Esquecemos do Apocalipse 22, não. Uma outra árvore aqui, ó, que era formosa, ó, formosa, tá? Aí temos aqui uma outra árvore que era formosa. Esta árvore é um cedro formoso, também é cedro, porque quando você lê, ó, a palavra de Deus, no versículo de número 3, vai falar da Síria, era um cedro. Ó, a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de frondosa ramagem, de alta estatura. A sua copa estava entre os ramos espessos. Então vai comparar a formosura da Síria, deste reino, com um cedro formoso. Mas nós estamos fazendo uma projeção profética desse cedro como uma criação formosa, um ser formoso, glorioso, como uma projeção profética para o que Deus criou ali no mundo espiritual. Olha aí, então aqui nós encontramos no versículo 5. Versículo 5, me acompanha aí, meu irmão, estou indo devagar. Vai acompanhando aí. Olha aí. No versículo 5, por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Por isso se elevou em estatura sobre todas as árvores do campo. Então era a mais bela árvore de
todas as árvores. Tá? Veja bem, meus irmãos, alguns estão perguntando aqui para mim, esses céus e de baixo para cima ou de cima para baixo? Daqui a pouco você vai entender. Faça isso que eu estou fazendo, ó. Euronos, Mesoranos e Eporanos. Por que eu estou começando aqui, meu irmão? Lembra que eu falei para vocês? Olha a dispensação. Dispensação do mistério não revelado, eternidade. Primeiro criou Deus os céus e a terra. Então aqui, isso aqui é a terra, ó, isso aqui é a terra. Terra. Era a terra. E esse rio que saía do trono de Deus, ó, vinha atravessando, ó, o rio de Deus, ó, envolvia, ó, jorrava e envolvia a terra, ó. É assim que Deus criou. E criou Deus os céus e a terra. Mas aí você vai ver no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Vamos chegar lá. Daqui a pouco você vai entender. Eu estou indo devagarinho para você compreender o que eu quero passar para você aqui nesta noite. Ó, dentro desta aula de angelologia. Um rio saía. Então, esse rio existe. Esse rio é de nível espiritual. Esse rio, ele flui do trono de Deus. Tá? Não é um rio terreno. Eu não estou falando de rio aqui na terra. Eu estou falando de um rio que, segundo Apocalipse 22, verte do trono de Deus. Olha que coisa gloriosa. E esse rio tem poder de criação. Esse rio tem poder de dar a vida. Aonde ele passa tem vida. Se estiver algo morto, ele revive. Isso aqui é muito poderoso. E o próprio Senhor Jesus diz, ó, se creres em mim, eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque eu consigo entender o que Deus está falando espiritualmente. Jesus, meu irmão, disse assim, se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Por que vai fluir do seu ventre? Porque dentro de você, meu irmão, está alojado o Espírito Santo de Deus, está alojado o próprio Yahweh, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está aqui dentro. E se ele está como um trono dentro de você, desse trono flui rios de água viva. Isso é coisa espiritual, meu irmão. Isso aí para quem é literal, isso aí para quem quer fazer aí exegese bíblica, crítica textual, não vai entender não, meu irmão. Isso aqui é para quem tem visão de Deus. Isso aqui é para quem quer entender o mistério de Deus. Deus se dá a revelar. Não estou discriminando as interpretações exegéticas do texto, as interpretações literárias do texto. Não é isso. Eu estou falando de uma outra visão. Eu estou dentro de uma visão profética, de uma revelação espiritual de Deus, que quem tem o Espírito de Deus é capaz de compreender. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Não é para qualquer... E meu irmão, se você entender isso aqui, e Deus te der graça, aonde você trouxer a palavra de Deus e conseguir entrar nesse mistério pela graça do Espírito, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai reviver mortos espirituais se converterão a Cristo, porque Ele é o nosso rio de água viva. Meu Deus, então vamos lá. Então esse rio desce, rompe os céus e vai até a terra. Só que nós estamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. Daqui a pouco você vai entender o que é o céu Auranos, o que é o céu Mesoranos e o que é o céu Eporanos, tá? Daqui a pouco você vai entender. Então, fica aí na ligação, porque o homem não existia ainda. Se o homem existir aqui, aí você vai olhar de baixo para cima. Por isso que eu coloquei primeiro, segundo e terceiro. Mas Deus, ele trabalha de dentro para fora. Então, a criação de Deus veio de cima para baixo, porque Deus foi criando. Deus criou os céus, criou a terra. Existe esse rio ele é bíblico, ele está contido na revelação bíblica.
E você vai ver claramente no livro de Apocalipse falando desse rio. Meu Deus, meu irmão. Esse rio foi visto por Ezequiel, que ele conseguiu chegar no templo ali e verter. Tanto que o anjo falou, passa Ezequiel, entra nesse rio, meu irmão, que esse rio vai te dar vida. E ele entrou até um ponto que ele não tinha mais como andar, ele tinha que nadar nesse rio. Irmão, eu quero nadar nesse rio. Quem quer nadar nesse rio, diga um amém aí. Então, vamos devagar. Eu estou indo devagarinho para você entender, porque nós estamos lidando com assuntos proféticos espirituais. Nós estamos lidando com uma esfera espiritual que a mente humana, literal, não poderá compreender. Nós estamos falando de algo espiritual. Então, quem é espiritual, interprete espiritual. Vamos lá. Aí, os irmãos estão comigo aí, diga amém. Então vamos lá, meu irmão. Ó. Então, Ezequiel 31 vai mostrar essas árvores que estão lá. Essas árvores que estão lá. E um cedro que é mais bonito, mais frondoso que todas as árvores do jardim de Deus. Isso aqui é um jardim de Deus. Tá? Eu vou até ser mais afoito e vou dizer para você que isso aqui, ó, é o Éden, ó. Éden de Yahweh. O Éden de Deus, o primeiro Éden que veio a existir no mundo espiritual é o Éden de Deus. É o Éden de Deus. Então nós vamos ver que dentro dessa projeção profética nós vamos entender que este cedro, que é o mais lindo, ele então almejou o que ele não podia almejar. E ele perde isso aqui. Então nós temos aqui os céus. Este segundo céu, esse primeiro céu aqui, é o céu que você de dia consegue ver. Quando você sai de dia na rua, aí você olha para cima assim, ó. Quando você sai na rua aí, amanhã, faça esse teste, sai amanhã na rua e olha para o céu. Você vai ver lá um negócio azul, né? Ou cheio de nuvens. Aquilo que os seus olhos veem durante o dia é o Aurônos. É o céu que envolve a terra. Esse é o primeiro céu. De baixo para cima. Então, o primeiro céu, segundo os nossos olhos. O primeiro céu nós vemos de dia. E agora, nesse horário da noite, se você sair lá na rua, não sai agora não, que você está em aula, tá? Mas à noite, se você sair na rua e olhar para cima, você vai ver as estrelas. Se você pegar o binóculo, você vai enxergar a lua. Se o binóculo for muito potente, você vai conseguir ver outros planetas, estrelas, né? Esse céu que você vê à noite é o chamado Mesoranos, que é o céu estelar, ou galáctico, ou espaço, de uma maneira mais fácil de você compreender. Então, primeiro céu atmosférico, que é o Aurônos. Segundo o céu, o espaço, que é o Mesoranos. Agora, o terceiro céu, meu irmão, nem com lupa, nem com lupa, nem com binóculo, nem com uma espaçonave, você não consegue, nenhum ser humano consegue ver o terceiro céu Eporanos com os olhos carnais. Se você quiser ver este céu, terá que olhar com os olhos espirituais, ok? Por quê, meu irmão? Porque com os olhos espirituais você vê. Na Bíblia nós temos pessoas que viram. O próprio João disse que ele foi levado até o terceiro céu. Tá? Então vamos lá. Eu estou tentando ser rápido, mas eu tenho que ser um pouco devagar para você acompanhar, anotar, fazer as suas anotações, anotar os versículos, tentar acompanhar essa projeção profética. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Aurônos, Mesoranos e Eporanos. Só que eu ainda estou na dispensação do mistério, parte 1, o não revelado, da eternidade. Não existia o cromos, porque a terra ainda não estava formada. Criou Deus os céus e a terra. Estamos no versículo 1. Os céus e a terra. E estamos vendo projeções proféticas dentro da revelação bíblica do que poderia ter nestes céus da primeira criação de Deus. Ok? Então vamos ver aqui.
Vamos ver aqui, já vimos dessas árvores que falam de Deus. E agora vamos para Ezequiel. Vamos para Ezequiel 31, nós falamos. Agora vamos para Ezequiel 28, porque Deus ele dá algumas revelações para Ezequiel, que o Espírito Santo nos faz entender algumas questões que estão nesse período que o homem não existia e a terra não estava formada. Criou Deus os céus e a terra. Então colocamos aqui, ó, os céus e a terra está aqui. Tinha um rio que saía do trono de Deus, esse rio envolvia a terra. Daqui a pouco você vai entender por que eu coloquei o rio envolvendo a terra. Tá? O rio envolvia a terra. Existe uma teoria que o diabo, ao ser expulso do céu, ele caiu voando e veio com uma potência e chegou na terra e BUM! Explodiu a terra. E aí a terra ficou sem forma e vazia. Existe essa teoria. Tá? Nós estamos falando aqui de teoria. O que eu estou falando para você, mostrando, não é uma verdade absoluta. Eu estou te dando aqui uma teoria de uma interpretação espiritual. Tem que entender isso. Eu estou dizendo que isso aqui é verdade. Eu estou dizendo que o Espírito Santo nos dá a entender. E aí, quem é espiritual poderá entender. Quem não é, vai encontrar problemas e dificuldades. Tá? Mas não estou falando que é uma verdade absoluta. É um conceito. Eu estou falando para você aqui, é uma teoria. E você vai ver várias teorias sobre isso. Agora cabe você ser um explorador. Eu não estou te discipulando, eu não estou te fazendo uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não pesquise, uma pessoa que não estude. Eu quero que você entenda que a janela que eu estou abrindo para você, a partir destas aulas do básico de teologia, é para que a sua mente se abre a proporções espirituais incalculáveis. Então entenda isso. Eu não sou o dono da verdade, não. Não sou o dono da verdade. Eu sou um explorador da palavra de Deus. E como explorador eu quero que você seja também assim. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Olha aí. Então existe essa teoria. Que Deus criou a terra bonitinha. Colocou lá o reino mineral. Tem lá essa teoria do reino mineral. E o diabo ficava lá no reino mineral, estava lá o Satanás lá, que não era Satanás, né? Era Eliel. Estava lá Eliel, como é revelado em Isaías 14, 22, ou 14, 22, está lá Eliel. E aí ele está lá e tal, e ele quer subir acima das nuvens, ser igual a Deus. E aí Deus bota ele para baixo, ele cai, explode tudo e quebra tudo. E aí Deus vai recriar uma obra que ele criou, mas que o diabo estragou. É mais ou menos isso. Então, essa é uma teoria, mas eu não quero falar dessa teoria. Essa teoria você já conhece. Eu estou seguindo aqui uma cronologia bíblica para entendermos como que aconteceu a queda de Lúcifer, aonde é o seu reino, aonde ele habita e o que vai acontecer com ele. Nós conseguimos chegar até o fim. Se não conseguir, amanhã nós termina. Ó. Então, Ezequiel 31, falamos da projeção profética das árvores, das castanheiras, das faias, do cedro, das árvores, do cedro maior, que tinha as suas árvores maiores, que se destacava das demais árvores, ele se destacava das demais árvores, uma projeção profética. Falamos do Terrilim 46, que fala do rio. Falamos de Apocalipse 22, deixa eu marcar aqui, ver aqui, Apocalipse 22. Do rio, do rio que sai do trono de Deus. Então o trono de Deus está no Monte Santo de Deus, que é o Monte de Sião de Deus, o mundo espiritual, e estou te revelando que isso aqui é o Éden espiritual, o Éden de Deus. Agora nós vamos ler Ezequiel 28, dentro desta teoria de uma projeção profética espiritual. Amém? Os irmãos estão me acompanhando aí, irmão? Dá um amém aí, para que eu saiba que você está conectado. Que tem hora que fica um silêncio aqui, os irmãos não postam nada. Eu gosto da sala de aula, né? Mas quando estamos aqui, então vamos lá. Vamos ver e entender o que diz o texto. Ezequiel, no capítulo 28,
nós temos duas profecias para duas características de pessoa. Quando você olha no título, você vai entender que vai falar que é uma profecia contra o rei de Tiro. É uma profecia contra o rei de Tiro. Mas ele começa a profecia no capítulo 28 e no versículo 1, ele não profetiza para o rei de Tiro, ele profetiza para o príncipe de Tiro. Então ele começa assim: veio a mim a palavra do Senhor, verso 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Elohim, profetize ao filho de Tiro. Então, no versículo 2, a profecia é para o príncipe de Tiro, ok? Mas no versículo 12, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então, no versículo 2, é para o príncipe de Tiro. No versículo 12 é para o rei de Tiro. Essa profecia está separada em duas projeções proféticas. A primeira projeção profética do príncipe de Tiro, dentro de uma escatologia, está falando do anticristo. Mas nós não vamos entrar nisso agora. Nós vamos ter uma matéria de escatologia que nós vamos ver essa projeção profética sobre o anticristo. Então seria o anticristo. O rei de Tiro, dentro de uma projeção profética escatológica, aí sim se dirige ao Satanás, ao nosso adversário. Então, o príncipe aqui seria o anticristo, e do versículo 12 estaria se referindo ao diabo. Mas nós queremos falar sobre a partir do versículo 12, como uma projeção profética de acontecimentos espirituais neste céu espiritual, neste Éden de Deus. Então, guarde isso: o primeiro Éden, Éden de Deus, que está nos céus de Deus. Olha aí, versículo de número 12. Assim diz o Senhor Deus: tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ó, no Éden, jardim de Deus. Tá? Vai acompanhando aí. Eu estou agora te dando uma visão profética espiritual de acontecimentos espirituais. Ok? Ó, perfeito era em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Cobria-te de toda pedra preciosa, o sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Os teus engates e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Quando Deus criou este ser que está sendo registrado aqui como uma projeção profética espiritual, esse ser que era o selo da perfeição, que estava no jardim, no Éden, jardim de Deus, que se cobria de toda pedra preciosa. Então vamos marcar isso aqui, ó. Vou marcar isso aqui. Primeiro, pedras preciosas. Pedras preciosas. As pedras preciosas era para esse ser aqui, ó. Okay? Ó. Ele se cobria de pedras preciosas. Pastor, mas como pode? Isso aí tem a ver, meu irmão. Quando o sumo sacerdote era escolhido, qual era a vestimenta do sacerdote? Que era aquele que ministrava a Deus perante os homens. Como que ele se vestia? O que que ele trazia no peito? Ele trazia pedras preciosas. Essas pedras no peitoral do sacerdote representavam a nação de Israel. Então, essas pedras eram na roupagem do sacerdote. Então, é compreensível este ser estar revestido de pedras preciosas, porque as pedras preciosas eram para o sacerdote. As pedras preciosas
eram para ele, que estava acima das demais árvores, que estava ali agora como um patamar de autoridade, de selo da perfeição. Irmão, selo da perfeição. Então ele era aquilo mais perfeito. Estamos falando deste ser espiritual que está revelado dentro dessa projeção profética de Ezequiel. Olha aí, vamos ler um pouquinho mais. Cobria de pedra preciosa. Olha o versículo 14. Eu te estabeleci como querubim. Agora ele está dando a entender quem é esse ser. E agora não é mais uma árvore. Porque Ezequiel, no capítulo 31, ele traz ali uma tipologia, ele traz ali uma comparação, uma figura de linguagem. E nós entendemos essa figura de linguagem, estamos fazendo uma interpretação espiritual, não estamos fazendo interpretação literária ou interpretação exegética do texto, nós estamos fazendo uma interpretação espiritual. Estou trazendo uma outra visão para você, tá bom? Olha aí. Se cobria de período, tá? E eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estava no monte santo de Deus e andava entre as pedras afogueadas. Ó, então ele estava aqui. Aí Deus já vai revelar que ele era um querubim, ó, querubim ungido. Ele andava entre as pedras afogueadas, é cheio de pedras, ó, pedras. Tá? Vamos por aqui 2. Pedras afogueadas. Pedras afogueadas. Pedras afogueadas. Então, esse querubim ungido andava entre as pedras afogueadas aonde? No monte de Deus. Olha o que diz o texto aqui. Olha aí. Ó. Eu te estabeleci como querubim ungido, o querubim da guarda ungido. Estava no Monte Santo de Deus. O Monte Santo de Deus, ele estava lá. No Monte Santo de Deus. E andava entre as pedras afogueadas. Então, as pedras preciosas eram para ele. Mas as pedras afogueadas eram de Deus. O que vem a ser essas pedras afogueadas? Meu irmão, a palavra de Deus, ele diz assim, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 7. Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, marca aí, Hebreus 1, 7. Vamos ler aqui. Hebreus. Vamos ler aqui, Hebreus. Olha como a Bíblia, mesmo em diversas passagens, o Espírito Santo quer falar conosco. Hebreus 1, 7. E novamente, olha aí. E quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Agora, o que é uma labareda de fogo? Não pode ser uma pedra afogueada? Uma labareda de fogo, talvez não pode ser uma pedra afogueada? Não sei. Mas quem sabe? E faz dos seus ministros labaredas de fogo. Então Deus pode fazer dos seus anjos as pedras afogueadas que adoram a Deus, essas pedras afogueadas que podem ser a sua criação angelical, que são dele, pertence a ele. Será que este que andava entre as pedras afogueadas, entre a criação de Deus, não quis, talvez, querer para si um pouco de adoração dessas pedras também? Mexer com aquilo que é de Deus? Vamos entender. Deus deu as pedras preciosas para ele. E as pedras afogueadas eram de Deus. Vamos continuar aqui. Vamos pegar a Bíblia aqui. Vamos voltar lá para Ezequiel. Olha aí. Andava entre as pedras afogueadas. Versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia
em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, comércio aqui pode ser venda, né? O comércio, você abre um comércio para vender, para negociar, mas ali não tinha comércio nesse sentido. O comércio ali seria o ofício de cuidar, de administrar daquilo que era de Deus. Então, no comércio, na administração, né, naquilo que ia para Deus, voltava para Deus, havia ali uma interlocução. Mas vamos lá. Até no dia que se achou iniquidade, na multiplicação do seu comércio, né, na multiplicação, porque ele começou a tomar as pedras afogueadas para ele. Se as pedras afogueadas ali eram os seres celestiais que adoravam a Deus, porque ele faz dos seus ministros labaredas de fogo, então suponhamos que essas pedras afogueadas sejam esses ministros celestiais que estavam ali para servir a Deus, e ele agora começou a tomar para si. Tomar como? Olha, eu também sou aqui o selo da perfeição, então se vocês me adorar também tá bom. Quem sabe ele não quis formar ali um timinho para ele? Eu estou conjecturando, não estou dizendo que foi isso, estou conjecturando, eu quero abrir a sua mente, porque isso aqui são acontecimentos que nós não sabemos no exato, mas a Bíblia nos mostra vestígios, algumas interpretações, alguns conceitos que podemos ter um vislumbre daquilo que não entendemos. Olha lá. Na multiplicação encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, te lançarei profanado, fora do monte de Deus. Então, ele peca no coração e ele é lançado fora. Ele é lançado fora do monte de Deus. É lançado fora do monte de Deus. Fora do monte, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas, entre os meus ministros, labaredas de fogo, entre a minha criação angelical. Olha aí. Elevou o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Para a terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemple. A primeira projeção profética, ela vai até o versículo 17 na parte A e B. Essa parte C do versículo 17 já vai para uma outra inferência de acontecimentos que iriam acontecer com este querubim ungido. Tá? Este querubim ungido. Então, para você entender que ele pecou no seu coração contra Deus, e aí, neste momento da eternidade, Deus o lança fora. Neste momento, o diabo é lançado para fora do monte de Deus. E o nome dele não é Lúcifer. Não existe na Bíblia o nome Lúcifer. Ô irmão, não vai dar para mim falar isso agora. Tá? Mas amanhã, não perca a próxima aula amanhã, eu vou mostrar para você que o nome Lúcifer não existe, que ele não possui esse nome. Ok? Não chame ele de Lúcifer porque não existe esse nome, a Bíblia não fala isso. Mas eu vou falar amanhã nesta aula e vou te falar o porquê que hoje nós chamamos ele de Lúcifer. Por que foi incorporado esse nome Lúcifer ao diabo Satanás. Então eu vou falar sobre isso na aula de amanhã. Então não perca a aula de amanhã. Até aqui tudo bem? Então, aqui ele foi expulso. Então, para você entender, quando ele é expulso, ele sai do jardim de Deus. Ele é expulso. Então ele desce até o céu Mesoranos, que é o espaço. Só que quando ele desce, irmão, o que tinha aqui? O que tinha aqui no espaço? Deixa eu apagar aqui um pouco. O que tinha aqui, meu irmão? Quando ele desce aqui, o que tinha? Aqui não tinha nada, meu irmão. Lembra que Deus não tinha criado a terra, que Deus não tinha formado a terra, que Deus não tinha criado estrela, Deus não tinha criado os céus, Deus não tinha criado nada ainda. Isso tudo aconteceu antes da formação da terra. A terra está aqui, ó. Então o diabo, quando ele foi
expulso do monte de Deus, lançado fora do monte de Deus, ele não tinha para onde ele ir. A terra, ele não veio, caiu na terra e explodiu tudo, porque a terra não tinha sido formada. Eu estou falando de um tempo em que a terra não estava formada. Meu irmão, esquece um pouco essa questão do reino mineral na terra, esquece um pouco essa teologia aí. Estou te dando essa visão que Deus criou os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, né? E havia sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava aqui sobre a face das águas, Espírito de Deus, tá? Não são 3, tá? Eu fiz 3 desenhos, mas é só para mostrar que ele estava aqui, sobrevoando sobre a face das águas. No original, ele estava chocando a terra. Então, quando o diabo ele é lançado do monte de Deus, ele cai, ele vem, e ele para aqui, ok? Ele para aqui, diabo. E aqui, meu irmão, aqui era trevas, escuridão. Ok? Não havia nada, não tinha planeta, não tinha estrela, não tinha nada, não tinha sol, não tinha lua, porque Deus não tinha criado. Estamos falando antes da criação do mundo, então ele vem para cá. E aqui, onde não tem nada, e ele não pode vir aqui porque a terra estava oculta nas águas. Por que nós sabemos que a terra estava no oculto das águas? Olha, nós sabemos por causa da revelação que nos é dada, a revelação que nos é dada. Abre sua Bíblia aí, a palavra de Deus, 2 Pedro 3,5. Olha aí, olha o que diz aqui, marca aí, 2 Pedro 3,5. Nós estamos falando ainda antes da formação da terra. A terra já era criada, mas ela estava oculta nas águas, a água que desce do trono de Deus, essa água espiritual que estava protegendo a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, preparando o desenvolvimento desta terra. E aí esse querubim é lançado do monte de Deus, vem para a escuridão, que aqui não tinha nada, não tinha sol, não tinha lua, não tinha céu, não tinha nada. Está me acompanhando? Era escuridão. Por isso que ele se tornou aqui, ele colocou o seu trono e se tornou o príncipe, príncipe das trevas. Aí. Por isso que ele se tornou o príncipe das trevas, porque ele desceu aqui que não tinha nada, não tinha nada. E ele não veio para a terra porque a terra estava oculta dentro das águas de Deus. E ainda de estar oculta nas águas de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele não tinha como vir aqui, meu irmão. Ele não ia tocar no que Deus criou. Ele não tem poder nem autoridade, porque todo o poder e autoridade está sobre Yahweh. Yahweh tem todo o poder e toda a autoridade que é dada ao seu Filho quando se faz carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tinha esse rio que descia. Olha o que diz a Bíblia, 2 Pedro 3,5. Marca aí, meu irmão, isso aqui é riqueza. Riqueza. Muitos crentes não sabem disso. Olha aí. Olha aí, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 5. Estamos falando de projeções proféticas, espirituais, de um tempo em que nós não existíamos, mas que Deus deixa vestígios na sua palavra, para que hoje, com o Espírito Santo, que nos dá a entender e nos faz entender e nos ensina as grandezas deste reino glorioso de Yahweh. Acompanha aí, olha o que diz aí, 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. Meu irmão, dá vontade de engolir isso aqui. E eles,
de propósito ignoram. Ignoram isto. Ignoram o quê? Isto. Que isto? Que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Desde a antiguidade já existia o céu e a terra. Olha aí, está aqui no nosso desenho escatológico, está aqui, ó. Desde a antiguidade já existia, meu irmão, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aí. Agora, olha o que diz depois a vírgula. Já existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Então eles desconhecem isto, que desde a antiguidade já existiam os céus e a terra, e que a terra foi tirada da água, e que do meio da água ela subsiste, ela estava guardada nestas águas de Deus. Meu Deus, mas por isso que existe água em cima dos céus e água aqui embaixo da terra. Você vai entender isso quando Deus começa a formar a terra, e disse às águas que haja expansão entre águas e águas. Meu Deus, irmão, existe, e esse rio espiritual está no Éden. Meu irmão, não vou ter tempo de falar isso aí, mas depois eu falo para você. Ó, no Éden de Deus, no Éden. Éden. Isso aqui é o Éden do homem, tá? O Éden, o jardim, diz a Bíblia lá em Gênesis, nós vamos falar na próxima aula, que não vai dar tempo, que Deus plantou um jardim no Éden. E esse Éden, ele era rodeado por 4 rios. 4 rios. Ó, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 4 rios. E era um rio que se dividia em 4. Meu Deus, irmão, há um mistério nesse jardim do Éden aqui na terra, que esse rio que se divide em 4 é um rio que descia da glória de Deus e estava conectado ao jardim do Éden na terra, um rio espiritual. Esse Éden era um Éden espiritual que Adão foi criado, e lá no Éden tinha a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Na próxima aula nós vamos falar disso, segura aí, tá? Eu ainda estou aqui antes da criação. E o que aconteceu, irmão? Hoje, você encontra o Rio Tigre, procura no mapa aí que você vai achar, você encontra o Rio Eufrates, porque quando fala da Mesopotâmia, o nome Mesopotâmia significa entre rios, porque a Mesopotâmia fica entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, é a Mesopotâmia. Se você procurar o Rio Gion, você vai achar vestígio dele. Agora, procura o Rio Pison. Procura o Pison. Eu duvido você achar esse rio. Em nenhum mapa tem. Apenas suposições da sua existência. O Rio Pison sumiu da realidade da humanidade. Porque esse Rio Pison que estava no Éden, que rodeava toda a Avilá, onde havia ouro, era o rio espiritual de Deus que fazia conexão com o Éden do homem na terra. E quando o homem pecou, Deus recolheu este rio recolheu e levou a árvore da vida com ele. Meu irmão, Deus retira a árvore da vida do Éden. Tem muita gente procurando aí o Éden, vai achar nunca. Deus recolheu. Aí você vai ver lá em Apocalipse 22, que saía do trono um rio, e na sua praça, no meio, estava a árvore da vida, porque Deus mostrou para João: eu recolhi, João. É coisa linda. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Então vamos continuar aqui, esquece isso aqui, próxima aula nós vamos falar. Então, a terra, segundo Pedro 3,5, foi retirada das águas, então ela estava aqui. Então o diabo, ele não tinha para onde ir, meu irmão, ele não caiu na terra, explodiu. Isso é a história de carochinha. Ele veio morar aqui, ó. Por isso ele se tornou o príncipe das trevas. Aonde está o trono do diabo, de Satanás? Está nos céus, nos ares.
Por isso que diz que as potestades, principados do reino celestiais, dos ares, está nos ares. Tem gente que pensa que o diabo está lá, irmão, no inferno, debaixo da terra com um garfão, lá no fogo, cutucando aquele ímpio. Ah, você veio aqui é minha casa. Não, senhor. O trono dele é no espaço sideral. É o trono do príncipe das trevas. E ele sai de lá, rodeia a terra, volta, está lá. Mas ele não veio na criação de Deus, porque Deus ainda não tinha começado a formar a terra e ela estava oculta nas águas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ok? Aí, eles dominavam tudo isso aqui, ó. Tá? Ele, seus anjos caídos aqui, ó, que acompanharam ele. Aqui, ó, os anjos caídos. Anota aí, não vai dar, nós vamos continuar na aula de amanhã, não vai dar tempo. Então eles dominavam tudo aqui, ó, a área deles. Só que eles não veio na criação de Deus porque estava oculta nas águas e o Espírito de Deus pairava aqui. Quando Deus, que acontece o afastamento, o lançamento de Eiléu, quando acontece o lançamento de Eiléu do monte de Deus, ele monta o seu trono nas trevas, no Mesoranos, que é o espaço sideral. Ele monta o seu trono aqui, que aqui não tinha nada, era só trevas, não tinha criação. Então ele é o príncipe das trevas. Quando Deus vai formar a terra, qual é a primeira coisa que Deus faz, meu irmão? Coloca aí para mim. Coloca aí para mim, meu irmão. Escreve aí para mim. Qual é a primeira coisa que Deus faz quando ele vai formar a terra? Porque a terra já estava criada. Estava oculta nas águas. O Espírito de Deus, qual é a primeira coisa que ele faz? Ah, meu irmão. Versículo 3. Bereshit 3. Isso aqui no hebraico, meu irmão, você não sabe a revelação que dá. Mas nós vamos aprender em hebraico. Matricule-se na aula de hebraico. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. Ai, meu Deus, eu fico tão maravilhado. A palavra de Deus é tremenda. Depois do lançamento de Eiléu, do monte de Deus, aqui ficou dominado por Eiléu. Havia trevas. Mas quando Deus vai formar a terra, para que Eiléu não invadisse o lugar que Deus ia trabalhar, disse Deus que haja luz. Olha o que Deus faz. Disse Deus: haja luz. É uma lâmpada. Fiz uma lâmpada de 340 mil watts. Disse Deus que haja luz. Essa luz, clareou o projeto de Deus. Luz. Essa luz não era a luz do sol, porque a luz do sol não existia. Existem 3 formas de termos luz. A primeira forma é a luz natural. A primeira luz é a luz natural. É a luz que passou a existir depois do 4º dia de criação. E no 4º dia da criação, Deus criou o sol e a lua. Então essa luz natural é a luz do sol. Ok? Então marca aí. A segunda luz que existe é a luz artificial. Artificial. Que o homem produz. O homem consegue produzir a luz artificial. É esta lâmpada que está iluminando aqui a nossa sala de estudo. Então esta luz que agora à noite nós temos é a luz artificial. Só que esta luz, ela é artificial. Se houver um problema na geração, no gerador, nas usinas, você pode ficar sem luz.
A luz natural ninguém pode apagar, mas ela só fica por 12 horas. Depois de 12 horas a noite vem e toma conta, porque ela está dando a volta. Então ela não é uma luz que cobre tudo. Então a luz natural não cobre tudo. A luz artificial tem as suas dependências. Se o diabo aí conseguir mover aí umas coisas, ele consegue destruir. Então essa luz aqui ele destrói. A luz do sol, se ele juntar as nuvens, tudo, ele vai fazer uma sombra, ele consegue apagar. Se ele projetar algo aí, essa luz não são luzes, são luzes que podem ser vencidas. Quando o sol está muito quente, o homem construiu uma casa, entra dentro da casa, até durante o dia fecha todas as portas, ele consegue produzir o escuro para ele dormir. Então são luzes que são maleáveis. Agora a terceira luz, é a divina. Marca aí, meu irmão. Aqui é de Yahweh. Yahweh. Quem pode com essa luz aqui, meu irmão? Então essa luz que surge aqui, meu irmão, não é luz artificial. Essa luz não é luz natural. Esta luz tem nome. Esta luz tem nome. E esta luz, o nome dela é Yeshua. Presente na formação da terra. E haja luz, e o verbo sai de Deus, porque o verbo estava em Deus, e o verbo sai de Deus, e o verbo ilumina. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Oh glória, dá um glória aí, meu irmão, porque Jesus é a luz do mundo. Então quando Jesus ilumina o ambiente da formação, você pode ver que até Deus terminar a formação da terra, o diabo não veio perturbar. Mas aí quando ele termina, que ele cria os céus, cria a terra, aí essa luz ela é recolhida, esta luz volta a Deus, e aí fica aqui a luz do sol. Fica a luz do sol, que é a luz natural. Tá? Mas isto no Éden, né? Mas o rio estava aqui. Aí Deus começa a formar isso aqui, ó. Aí a terra era sem forma e vazia. Aí Deus vai formar a terra, ó. Vai formar a terra, ó. Deus forma a terra e coloca aqui o jardim. Coloca aqui o jardim com o homem e a mulher. E aí aqui é o Éden. O Éden de Adão. Esse é o Éden de Adã. É o Éden de Adã. E Deus coloca Adã para governar no Éden, aonde o rio descia. Havia uma conexão entre o Éden de Adã e o trono de Deus, que era este rio da vida, este rio que foi lhe dado o nome de Pison. É um rio espiritual que se dividia aqui em 4, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, e rodeava o jardim, ó. Rodeava o jardim. Rodeava o jardim. Havia uma conexão, mas quando Adão peca, ele perde essa conexão. E aí vai ficar para a próxima aula. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre isso aqui. Então aqui nós estamos falando sobre a queda de Lúcifer, que não é Lúcifer. Na próxima aula vamos falar sobre isso. Então ele se torna o príncipe das trevas, porque quando ele é lançado do monte, ele não tinha lugar para ir. Aqui era só trevas, não tinha criação. E ele se tornou o príncipe das trevas e colocou o seu trono no espaço. Então, os ares é o trono de Eiléu. O seu nome é Eiléu, tá? O seu título é Eiléu. Nós vamos falar sobre o título de Eiléu na próxima aula. Não perca, então, meu irmão, a nossa próxima aula. Deus abençoe sua vida e até amanhã na nossa quarta aula de angelologia. Vamos dar sequência aos acontecimentos. Calma, eu sei que você tem muita pergunta para fazer. Pastor, mas e lá em Apocalipse, quando diz que ele foi lançado para a terra?
Você vai saber aonde eu encaixo esse versículo, qual é essa revelação, qual é o tempo, qual é o período. Nós vamos falar sobre isso, porque ele está governando os ares, mas ele vai ser lançado desses ares para a terra. Tá? Ele vai ser lançado daqui para cá. São 4 quedas, 4 lançamentos que serão feitos com Eiléu. Primeiro lançamento, do monte de Deus. Segundo lançamento, do monte de Deus à terra. Terceiro lançamento, da terra às prisões, a prisão do Tártaro, o poço do abismo. E o quarto lançamento dele vai ser aonde? Do poço do abismo, o lago de fogo. O lago de fogo. Por enquanto, ele só sofreu o primeiro lançamento do monte de Deus para as trevas. E hoje ele se tornou o príncipe das trevas e está aí tentando destruir essa criação. Mas o seu segundo lançamento, ele vai ser lançado para a terra, acontecerá no período da grande tribulação, quando vai acontecer uma batalha nos céus, e ele será lançado para a terra. Vamos falar disso na nossa próxima aula. É riquíssima esse conhecimento, porque você vai colocar os versículos em ordem corretas, tá? Em ordem correta. Não entendi, mas voa? Mas voa? A intenção de voar, a nossa mente humana, nós usamos aí o antropomorfismo, onde nós imaginamos asas. Mas não se esqueçam que eles são seres celestiais, espirituais, e o espírito não está preso à matéria. Então o espírito pode voar, pode se deslocar, tá bom? Como foguete, exatamente. É mais lançado do que foguete, exato. Esse é uma benção. É isso aí, meus amados. Não perca amanhã que nós vamos dar sequência nisso aqui, coisa gloriosa. Eu não terminei, é que o tempo não vai dar para nós terminar, tá? Mas vocês têm essas anotações, guarde, melhorem essas anotações, que eu acabo riscando a lousa. Orem a Deus, irmãos, eu quero pôr uma lousa maior aqui. Deus abençoe. Irmã Silene, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, irmão Ademir. Até amanhã, nossa próxima aula, vamos dar seguimento aqui. Deus abençoe, irmã Quitéria, irmã Eunice, irmão Marvin. Deus abençoe aí, irmã Maria Lúcia, que estão aí no nosso canal do YouTube. Deus abençoe você, meus irmãos internautas que estão aí nos assistindo. Entrem lá, se inscrevam no nosso canal, por favor, acesse o sininho. Nós precisamos chegar aí a 1000 inscritos. Quando chegarmos a 1000 inscritos, que é a nossa meta, nós vamos sortear bolsas de estudo pela nossa faculdade, onde você receberá formação de bacharel em teologia. Então aí nos ajude, compartilhe, esteja aí conosco. Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã, às 20 horas, na nossa próxima aula de angelologia. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.